Graça e paz para quem está vivo, amém? Glória a Deus. Dê uma olhadinha para quem está do seu lado, vê se a pessoa está viva aí, ainda está, ou está precisando de uma oração para ressuscitar, né? Glória a Deus por isso. Nós talvez não esperávamos que começasse o ano com uma vigília, mas eu lembro, eu tinha cabelo ainda, quando eu comecei na caminhada da fé, que era uma coisa muito comum na década de 90. Eu comecei a caminhada na fé na década de 90, um século atrás, ou seja, um século, no século passado. E eu lembro que eu ia para as vigílias com os irmãos, aleluia, glória a Deus, da Assembleia de Deus. Quem já teve aqui a oportunidade de ir para uma vigília na Assembleia de Deus? Ou fica de pé para quem já foi. Esse aí são os privilegiados, olha. Quem já, é sério, ficar de pé quem já foi para uma vigília na Assembleia de Deus. Muito bem, irmã. Muito bem, ok, pode sentar. Quem já foi para uma vigília no monte, subiu lá, quem já foi? É sério? Muito bem, olha, feliz da vida, né? Feliz da vida. Eu lembro de duas vigílias que eu fui. Uma eu sofri muito e outra eu ri muito. Eu fui para uma vigília em Mata Redonda, caminho para Recife. Até então eu não sabia onde era, se eu soubesse eu não iria. Mas eu fui novo convertido, né? Querendo conhecer o que é de fato viver o Evangelho. Eu fui atraído por uma ideia de que lá, nesse lugar exatamente, as folhas ficavam pegando fogo e todo mundo ficava vendo as folhas pegando fogo. As folhas pegavam fogo nesse lugar. E aí, eu vou ver as folhas pegando fogo, mas eu não fui orar, eu não fui interceder por ninguém, eu fui interessado exatamente nas folhas pegando fogo. Eu lembro que eu cheguei do trabalho, eram umas 7h30, 8 horas, aí disseram, a gente tem que sair agora, eu estava roupa social, a gente tem que sair agora, ir lá para as Três Lagoas, porque vai passar lá um carro para pegar a gente. Então eu fiquei até 9h30 nas Três Lagoas esperando esse carro, graças a Deus o carro passou, aí deixaram na BR, e da BR a gente andou mata dentro até chegar no local que ninguém sabia onde era, disseram era aqui, e lá a gente ficou esperando as folhas pegando fogo, e até hoje eu estou esperando essas folhas pegando fogo na minha caminhada da fé. Alguns mitos, algumas fantasias giravam em torno das vigílias no meio pentecostal. Inclusive é interessante que me disseram que lá em Cabedelo tinha um local que você chegava lá e revelava tudo sobre você, e eu fui, era uma igreja presbiteriana pentecostal e o nome do pastor era Zé Carlos, e eu fui, e aí pegaram um ônibus e nós fomos para lá, para essa igreja pentecostal da Porta de Vidro, lá em Cabedelo, e era presbiteriana, só que não era da fraca, era pentecostal. E aí, nessa presbiteriana pentecostal, era vaso para todo lado, o povo. Eu lembro que começaram a cantar uma música, não lembro dela em detalhe, mas sei que tinha a ver com azeite quente. O cara deu uma rodada na bateria lá, e o pastor começou a cantar um tal de azeite quente. Eu nunca vi tanta gente pulando na minha vida, nunca vi tanta gente pulando. Mas o que me chamou a atenção foi Walter, eu conhecia ele. Eu lembro que ele pedia esmola e cheirava cola na lagoa. Inclusive um dia antes ele estava fazendo isso. E aí ele estava lá, pulando de banco em banco, entregando profecias às pessoas lá, o Walter. Entendeu? Ele vivia na lagoa lá, pedia um dinheirinho, cheirava uma colinha e tal, e de noite ia para a vigília, não tinha problema nenhum com isso. Por que eu estou contando isso aqui? Porque justamente foi pedido para eu tratar a respeito do reset no caráter. E aí nós passamos a nossa caminhada da fé construindo alguma coisa, e essa alguma coisa, se não tiver trabalhando nosso caráter, há uma possibilidade de Jesus voltar e a gente ficar. Porque não faz sentido um cristianismo sem caráter, e a gente vai perceber aqui em Lucas capítulo 15 que o assunto aqui vai falar muito a respeito do que a gente quer construir para a nossa vida com Cristo daqui para frente.
Quando o Vitor me chamou para falar aqui, ele me disse: olha, fala alguma coisa em relação a caráter. Ele deu uma sugestão lá de alguns personagens, mas eu achei muito interessante tratar sobre o filho pródigo nessa parábola aqui, porque o filho pródigo para mim é um exemplo vivo de um caráter em decadência, porque ninguém é mau caráter ou bom caráter do dia para a noite, há uma construção, e aí nós temos que aproveitar esse momento aqui para saber se isso está contribuindo ou não para a formação do nosso caráter, ou vai fazer parte apenas de uma história para a gente contar, uma foto para postar. Lucas, o Evangelho, capítulo 15, se você puder acompanhar, nós temos a história do filho pródigo, a partir do versículo 11, e nós temos, antes do versículo 11, do 1 ao 10, a história da ovelha perdida e da dracma perdida. O que é que tem a ver ovelha perdida, moeda perdida e um filho perdido? Significa que Jesus, ele está querendo falar com alguém que está criticando ele no momento, porque ele se assentava com pecadores e Jesus não tinha consciência que aqueles homens não eram dignos de ouvi-lo. E aí Jesus contou a história de uma dracma perdida e contou a história de uma ovelha perdida. Aquela moeda perdida, a pessoa tinha várias, mas porque perdeu uma, foi atrás, chamou todo mundo, convocou para encontrar aquela moeda perdida, e quando encontrou, fez muita alegria, muitas festas, porque aquilo que estava perdido foi encontrado. Esse recado não ficou claro na mente dos religiosos na época, e aí ele contou a história de uma ovelha perdida no meio de 100. Aquele pastor, ele se preocupou com a ovelha perdida, foi lá em busca da ovelha perdida, resgatou a ovelha perdida e disse, como está no versículo 6, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. E ele deu muito tempo ao assunto do filho perdido, do filho pródigo, por isso que eu vou dar mais tempo aqui a essa história do filho pródigo, versículo 11. Vamos fazer aqui a dinâmica de ficar de pé, vamos? Para a gente poder fazer uma leitura aí. Tem alguns irmãos que só conseguem se concentrar com o celular, né? E aí, se você está dependendo do celular para não dormir, aí a gente vai dar uma licença aí para você que já é movido ao eletrônico, usar o aparelho para poder se manter aceso. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. Eu antes achava que ele era chamado de pródigo porque ele foi embora, mas ele não é chamado de pródigo porque foi embora, ele é chamado de pródigo porque ele desperdiçou a herança que o pai lhe deu. É pelo desperdício que ele é pródigo. O verso 11, por favor, acompanhe comigo. Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence, e ele repartiu por eles aquela fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou tudo o que tinha, vivendo dissolutamente. 14, e havendo ele gasto tudo, houve uma grande fome naquela terra e começou a passar necessidade, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, e caindo em si, preste atenção, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui a perecer de fome. Ore comigo, por favor. Senhor meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra, e se está aqui, lições tem para nós. Cabe a nós colocarmos nossa mente nisso, examinarmos e tirarmos a lição para a nossa vida atual hoje. Por isso, pedimos a direção do teu Espírito para que possamos colher daqui frutos do reino, para que possamos viver uma vida digna da tua presença. Ao Senhor a honra e a glória, hoje e sempre. Amém, amém. Os irmãos podem sentar.
Foi me dado pouco tempo para falar aqui, e eu quero ser bem objetivo. Como você analisa algo perdido? Como é que você analisa quando você diz assim: olha, eu tenho um amigo e esse amigo é um amigo perdido. Eu tenho uma amiga e essa amiga é uma amiga perdida. Essa palavra perdido aparece aqui no capítulo 15 para destacar uma moeda que estava entre outras e agora não está mais, e uma ovelha que estava entre outras e agora não está mais. E é possível daqui a uns 10 anos alguns de vocês aqui estarem perdidos. Quem gostaria disso, levanta a mão e diga: eu. Ninguém está planejando aqui se perder. Mas se perder não é um planejamento. Se perder é deixar de fazer algo. Quando você deixa de fazer algo, você já está programando sua morte espiritual. E aí nós estamos aqui para refletir a respeito do caráter. E a espiritualidade e o caráter na vida do crente anda muito próximo, porque Jesus, ele não veio fazer gente com a roupagem de crente. Ele quer fazer gente com o interior de crente. O que nós somos no interior é o que interessa para Deus, a grosso modo. Como nós nos vestimos até faz um impacto social, mas o que nós somos no nosso interior é muito importante. Por isso eu preciso deixar claro que personalidade, caráter, temperamento são coisas diferentes, pelo menos teologicamente. Tem gente que diz: olha, eu tenho alguém na minha família, minha mãe, meu pai tem um temperamento forte. Eu acho engraçado quando diz que o temperamento é forte. E por acaso tem alguém com um temperamento fraco? Parece que estão querendo dizer que quando é muito intenso e explosivo é forte, e quando não é tão intenso e tão explosivo, introvertido, é o temperamento fraco. E na verdade o assunto do temperamento está ligado mais ao humor e à emoção. Aí se fala do temperamento quando se fala de humor e de emoção. E quando é que se fala de caráter? Quando é que se fala de caráter? Quando se fala de valores e moralidade. Uma pessoa que você diz que não tem caráter, não faz sentido, que todo mundo tem um caráter. Agora ele pode ser moldado pelos princípios cristãos ou não. E aí agora, sabendo que existe o assunto caráter, sabendo que existe que tudo que somos em termos de inteligência, consciência, em termos de temperamento e caráter, tudo isso é o que soma aquilo que nós somos de personalidade, o nosso eu inteiro. O nosso eu inteiro é a nossa personalidade, e ali está o nosso caráter, que são nossos valores morais. E é por causa desse assunto caráter que eu quero falar sobre o retrato fiel de um caráter em decadência, com base nessa história do filho pródigo. É uma parábola, e quando a Bíblia fala de parábola, a Bíblia está contando uma história fictícia para trazer alguns princípios. Necessariamente essa parábola não é a história de algo verdadeiro que aconteceu. Aqui nós encontramos um pai e 2 filhos, não fala de mãe. Então, se a gente tem uma mãe que cuida dos filhos sozinho, é uma boa mãe, no caso da minha. Quem aqui passou pela mesma experiência que eu? O pai não foi tão presente, a mãe foi o papel do pai e da mãe para sustentar. Quem aqui passou por essa experiência? Minha mãe é maravilhosa, chata, graças a Deus, mas é maravilhosa, que conseguiu segurar o trampo. Da mesma forma, se tivesse um pai, que a mãe não tivesse presente, mas conseguiu fazer um trabalho maravilhoso para cuidar de 2 filhos. Não cita a mãe, tem um pai e tem 2 filhos. E aí eu achei interessante que na minha Bíblia aparece a palavra fazenda no lugar de herança. Então esse pai é maravilhoso no sentido de que até preparou riquezas para deixar como herança para os filhos. E olha, o mais moço, se identificou aí? O mais moço, ele conseguiu encontrar uma razão para ir embora de casa, achando que ir embora de casa era melhor do que estar em casa. Isso me fez refletir com um rapaz que veio me deixar aqui, um rapaz da moto aí do Uber. Ele disse: eu não sei se eu vou para casa depois dessa tua viagem aqui, ou se eu vou buscar uma moça ali. Aí eu disse: onde é ali? Esse rapaz tem um campo ali para dentro. A menina tem 12 anos. Eu fui deixar umas bocadas para lá. Ela saiu discutindo com o irmão dela, discutindo com o pai. Ela dizendo que é dona do nariz dela, dona da vida dela, que ninguém deve se meter, que ela sabe muito bem o que estava fazendo.
E quando ela chegou, bateu na porta, saiu um cara lá todo esquisitão, pode entrar. Ela entrou, deu um beijo nele, e só Deus sabe o que é que vai rolar lá. Eu acho que vão fazer uma vigília, né? Não sei, pode ser uma vigília. A gente não vai julgar uma moça de 12 anos entrando, depois de 10 horas da noite, num lugar onde só tinha um rapaz. O que é que a gente vai julgar um negócio desse? Oração, né? Oração. Quem crê que eles foram orar, levante a mão, gente. Só os puros de coração. Ninguém, tudo imundo aqui, né? Tudo imundo. E ele disse: eu vou lá ou não vou? Eu disse assim. Analisou alguma coisa em volta, você analisou. Um pessoal com um pacote, outro com uma arma, outro tatuadão ali falando boa noite, irmão. Tá tranquilo aí, né, boy? Trau. Foi mais ou menos assim o clima. Não sei se eu volto lá. Eu disse: irmão, tem amor à tua vida, vai para casa. Aí eu ainda até imaginei aqui, ele está orando por ele, porque ele ficou com pena daquela moça que o celular estava descarregando, que precisava que ele fosse lá de novo buscar para deixar ela em casa, senão o pai dela ia fechar a porta e ia deixar ela do lado de fora. São pessoas com essa mentalidade que entendem que são donos da sua vida e podem decidir à vontade, porque já tem experiência suficiente. Esse moço aqui, ele chega para o pai e diz: olha, vamos dividir. A herança é dividida quando? Quando é que a herança é dividida? Já falando para vocês, não? Quando é que é dividido? Quando o pai e a mãe morrem, não é? Praticamente, se ele está pedindo a herança antecipada, o que é que ele está dizendo? O senhor para mim está morto. O senhor não tem significado mais para mim. Me dê a parte da herança. Família não tem mais significado. Pai não tem mais significado, irmão também não. Eu quero a vida louca, eu quero a gandaia. Ele não tem outra coisa. Por que eu estou falando da gandaia? Porque ele pega o dinheiro e desperdiça o dinheiro que não foi suado, que não foi conquistado por ele com sacrifício nenhum. Apenas o pai lhe deu parte entre os filhos e ele foi e gastou dissolutamente. Eu fico imaginando a história de pessoas que abandonam a fé e acham que a vida sem Cristo e sem a comunhão com a igreja é uma vida que vale a pena. Eu conheço muita gente afastada do evangelho, que tem ódio de crente, e se você quiser manter a amizade dessa pessoa, não chame para vir para a igreja. Quem conhece gente assim? Quem conhece? Eu conheço muita gente assim. Porque percebe lá fora no mundão, dizendo que tem algo que é mais importante do que a comunhão com o Pai. Se nós entendermos que esse Pai aqui representa o Pai Celestial e que a comunhão na casa do Pai representa a comunhão com a igreja, o filho que se foi são os irmãos que se vão, e o filho que ficou são os irmãos que continuam ainda a perseverar na comunhão do Pai, a gente poderia fazer algumas aplicações em relação ao caráter do cristão. A primeira coisa a ser deformada em um caráter em decadência é a figura do pai representada para a sua vida. Muitas das vezes a opinião do pai, a influência do pai, aquilo que o pai significa na vida do crente perde o sentido. E quando o pai perde o sentido na vida da gente, isso reflete no nosso caráter. Que o caráter cristão ele só faz sentido quando você olha para o caráter de Deus e se espelha nele. O caráter que faz sentido é o caráter que é no modelo moral da santidade de Deus. Esse filho, ele pega algo que Deus lhe deu e acha que esse algo que Deus lhe deu não deve ser gasto com Deus, deve ser gasto do jeito que o mundo orienta. Um caráter em decadência, ele troca os conceitos e os valores que vêm do Pai pelos conceitos e valores que vêm do mundo. E isso não só referente às questões interiores, às questões exteriores também. Você quer ver uma jovem sem brilho, um jovem sem caráter, é você analisar os princípios do reino e não encontrar mais na sua mente, nem na sua boca. Essa é uma realidade. O versículo 13 diz que o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para um lugar longe, ou seja, ele se distanciou do pai e desperdiçou o que tinha, vivendo dissolutamente. Na sua Bíblia tem como? O final do versículo 13.
Vivendo como? Como é que tem aí? O viver dissolutamente, tem como aí? Como é que tem? Como? De forma irresponsável, eu gostei dessa. Tem outra forma aí, dizendo? Como é que tem? A tradução da sua Bíblia no versículo 13, no finalzinho, 15 e 13. Como é que diz? Como foi o estilo de vida? Esse estilo de vida irresponsável eu gostei. Tem outra tradução aí? Como? Viver uma vida cheia de pecado? É assim na sua versão? Está assim, cheia de pecado? É? Viveu dissolutamente, irresponsavelmente, vivendo uma vida de pecado. São traduções querendo descrever o que é uma vida desperdiçando a herança que o pai dá, longe dele. Foi tão longe que saiu da dimensão de Israel, porque aqui está dizendo que depois que houve fome naquela terra, ele não tinha mais nada para poder abastecer sua fome, e ele começou a sofrer, padecer necessidade, diz o versículo 14. E aí ele chegou em uma cidade aonde a única coisa que tinha para ele, verso 15, era apacentar porcos. Então provavelmente não era Israel, porque Israel não tinha porco. O animal, o porco, ele é considerado impuro. Você vai ver Levítico lá, eu acho que é o capítulo 11, se a madrugada não me faz falhar. Lá tem uma lista de animais impuros, entre eles está o porco, e o porco nem se come nem se cria em Israel. Então provavelmente ele estava fora da região de Israel. Ele foi muito longe. Ele procurou o lugar mais longe que ele pudesse estar da casa do pai e da presença do pai. E quanto mais longe você for do pai, mais desperdício e mais perdição tem esperando por você. A maior irresponsabilidade de um moço, de uma moça, de um jovem, de uma jovem, é ele desconsiderar o pai e sair como se ele tivesse morto, desperdiçando os dons, a inteligência e a capacidade que Deus lhe deu. Eu já vi muita gente dando entrevista na televisão, principalmente do mundo gospel, dizendo que começou a sua vida cantando na igreja. E aí a gente percebe que tem uma galerinha que vem da Bahia, vem de Minas Gerais, Rio de Janeiro, tal, que está aí nos carnavais da vida, dizendo assim: olha, eu comecei minha vida na igreja. E aí a gente começa a analisar o que é que faz uma pessoa deixar um momento de consagração, de dedicação ao Senhor através da música e entrar para o meio profissional, mas tão profissional ao ponto de ser profano, e ainda dizer que, olha, se você é gospel, não me critique, porque cada um tem o Deus do jeito que quiser. Eu conheço muitos assim, eu poderia citar nomes aqui, bem comuns, que todo mundo conhece. Começaram na caminhada da fé, abandonaram a fé e acharam que lá fora existe mais sentido do que no contexto da igreja. O filho pródigo é um retrato fiel de um caráter cristão em decadência. O versículo 16, depois de começar a trabalhar com os porcos, olha a que ponto ele chegou, que a gente poderia parafrasear aqui o estado do que é a imoralidade, um caráter em plena decadência. O verso 16: e desejava se encher com as bolotas que os porcos comiam. Substituindo aqui, o que é que porco come? O que é que porco come? Como é o nome que chama aqui? Lavagem? Seria isso? Está com medo de dizer o nome, irmão? Está com medo de dizer. É nojento, né? E aí a gente olha para esse versículo, desejava comer. Desejar comer é uma coisa muito forte, né? Você olhar para algo imundo e você desejar. O que é que poderia ser imundo e um jovem deseja?
Vamos tentar lembrar aqui. Olha para cá. Presta atenção aqui. O que é que pode ser chamado de imundo, mas ainda o jovem deseja? Pode falar. Aqui a gente está entre crédito. O que é que pode ser chamado de imundo, ceboso e ainda o jovem deseja? O que é que pode ser chamado de imundo, ceboso e ainda o jovem deseja? O que é que pode ser chamado de ceboso, imundo e ainda o jovem deseja? O que é de mais ridículo em termos de nojeira para um judeu era estar com porcos, e não só estar entre os porcos, é comer o que os porcos comem. É um estado de decadência terrível, e isso é o que espera alguém que desconsidera a comunhão e a presença do Pai e vai para o lugar mais longe que puder desperdiçar aquilo que o Pai lhe deu. É o que a gente pode esperar nesse mundo e nesse mercado gospel, mas também a gente pode esperar em qualquer uma dessas pessoas que diz que começou provando do banquete celestial, da glória com Deus, e aí abandona e desperdiça a sua vida, sem muito menos cair na consciência de que Jesus pode voltar a qualquer momento e pegar você desapercebido. Verso 17, olha que maravilha. Verso 17: e caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Eu lembro de um colega na caminhada da fé, que eu gostava muito quando ele cantava e ministrava na igreja, e me edificava muito. Mas ele recebeu uma proposta para ir para o Rio de Janeiro. Ele saiu do contexto da família, dos amigos, e foi sozinho morar no Rio de Janeiro. E quando chegou lá, encontrou umas amizades, não congregou em lugar nenhum, começou a viver com drogas e prostituições, até o ponto de perder a consciência do que está fazendo, ser assassinado lá no Rio de Janeiro e morrer fora da comunhão com Deus. Isso acontece com muita gente. Não porque viajou, não porque teve uma oportunidade profissional, mas porque a pior vida, irmãos, é a vida sem a direção de Deus. Esse aqui ainda teve a oportunidade de cair em si. Esse insight foi uma oportunidade para ele fazer o reset. Ele caiu em si, ele teve essa consciência de que o estado em que ele estava não fazia sentido para alguém que é filho do Pai, para alguém que tem um Pai tão maravilhoso como ele tinha. Ele disse: eu sou filho, mas os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu que sou filho. Então a melhor coisa que existe dentro de nós é uma consciência que sabe avaliar o seu estado original onde você se encontra. Ele percebeu que ele estava pior do que os escravos do pai dele. Olha que coisa linda: eu estou aqui a perecer de fome, mas os escravos do meu pai têm abundância de pão. 18: eu vou resetar a minha vida e eu vou voltar para a comunhão e a casa do Pai. Eu vou acordar para a minha espiritualidade. Eu não posso mais viver nessa decadência, porque tudo que eu preciso para viver e ser feliz, eu tenho na casa do meu Pai, da comunhão com o meu Pai. É isso que um crente tem que pensar para voltar a restaurar a sua comunhão, a sua espiritualidade. O verso 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Se o Senhor me tratar como dos seus empregados, está tudo de bom. Verso 20: levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço do seu pai e o beijou. E o filho lhe disse: olha, pai, eu pequei contra o céu
olha perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. É muito interessante que, tão certo como o céu está acima de nós, todo pecado que cometemos é perante Deus. Não tem nenhum pecado que é escondido de Deus. Vamos dizer para quem está do lado aí: tudo que pecamos, Deus vê. Pode dizer. Tudo que fazemos de errado, Deus vê. Pode dizer para quem está do seu lado: tudo que fazemos de errado, Deus vê. Pode dizer. Diga: Deus está vendo, viu? Pode dizer. É uma forma de a gente. Deus está vendo. Todo pecado é contra o céu e perante Deus. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Todo pecado é contra o céu e perante Deus. E qual é a única forma de resolver o pecado? Tem uma forma de resolver. Se o seu pecado for no carnaval, você vai na quarta-feira, naquela igreja da Cruz Grande, recebe uma cinza e está tudo resolvido. É assim que se resolve o pecado? Não. Como é que se resolve o pecado? Você chegar na igreja e contar para alguém? Não. E lá atrás no confessionário tem uma pessoa escondida lá e você fica contando para essa pessoa? Não. É pegar um texto e ficar repetindo o Pai Nosso e Ave Maria 40 mais 10? Não. É subir uma escada de joelho e ir para lá fazer uma penitência? Não. Isso não paga pecado. O que paga pecado é você chegar diante do Pai e dizer: Pai, eu pequei. É você conversar com quem tem perdão para dar. É muito simples. Eu estou falando meio coisado, né? Não é? Eu acho que foi da vigília na Assembleia de Deus que eu ainda estou com aquele negócio lá, não. O verso 22: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa um cinturão, uma corda, um chinelo, uma ripa, uma corrente, para eu punir esse safado. Não, que pai maravilhoso, minha gente, pelo amor de Deus, que pai é esse? Trazei depressa a melhor roupa, olha para isso, e vamos vesti-lo. Coloque um anel na mão dele e sandália nos seus pés. Olha como foi que ele foi recebido pelo pai. Traz um bezerro cevado, mata. Nós vamos comer e nos alegrar, vai ter festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e agora foi achado, e começaram a se alegrar. É isso que a gente precisa entender, o que é um caráter restaurado. Só existe uma coisa que pode restaurar o caráter do crente: é a reconciliação verdadeira e sincera com Deus. Fique de pé, por favor. Se você puder escolher uma pessoa aí, ou duas, para você orar com essa pessoa. E se você tiver a condição de dizer assim: olha, pensando no meu caráter, eu estou precisando muito de oração, vocês orem por mim. Se você puder dizer isso, considerando como é que você está por dentro, se tem algo mal resolvido para se resolver com Deus, se você quiser se ajoelhar para que uma ou duas pessoas orem por você, interceda por você, pedindo perdão de Deus por você, esse é um momento muito oportuno, porque se o teu caráter está comprometido, tua comunhão com Deus também está. Se tua comunhão com Deus está comprometida, o que você canta, o que você oferece a Deus também está. Se o teu caráter não está bem resolvido, essa vigília talvez fique perdida na história, porque o seu caráter não está bem resolvido com Deus. É hora de resetar. Há uma necessidade de entendermos que o Pai é amoroso e Ele quer festejar, fazer festa no céu com essa realidade de que você queira dizer: Pai, me perdoa.
Talvez seja humilhante demais alguém ficar sabendo que você tem algo mal resolvido, mas é difícil até encontrar alguém que está resolvido 100% no seu caráter em relação a Deus. Mas é uma atitude muito nobre nós agora nesse momento nos ajoelharmos e pedimos para alguém orar por nós a respeito de algo que temos com Deus para resolver. É uma atitude muito nobre. Se você quer resolver algo com Deus, esse é o momento de você se ajoelhar. Você não vai precisar dizer nada para ninguém, porque dizer para alguém não vai resolver de jeito nenhum, mas que você deve sair daqui bem resolvido com esse algo que você já lutou tanto para deixar. Mas a única forma de deixar algo é confessar primeiro, para depois você deixar. Confessar a Deus. E diante desta palavra eu quero lhe dizer que o Pai está só esperando com o bezerro cevado para fazer festa. Se você que estava vivendo na casa, mas muito distante da sua alma com Deus, agora chega o momento de a gente fazer esse momento maravilhoso de confissão, entrega e reconciliação. Chegou o momento de resetar o mal no teu caráter e recomeçar uma vida de comunhão e de restauração com Deus. Eu quero orar também por quem se ajoelhar.